Eu vou ler um verso aqui para todos nós, que está no livro de Efésios, capítulo 5, verso 11, que diz o seguinte: e não vos associeis às obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Queridos irmãos, eu soube através de alguns amigos que o Lula está apoiando ideologia de gênero, o aborto e a liberação de drogas, no caso aí, no momento a maconha. É uma vergonha. É uma vergonha. A palavra de Deus, ela diz que nós não devemos nos associar e sim condenar. Infelizmente, nós tivemos muitos irmãos cristãos que se associaram, que apoiaram, que pediram voto, que votaram em um presidente desse, chamado Lula. Um homem, uma pessoa que não tem realmente o temor a Deus. Pois eu até vi vídeo dele adorando espíritos demoníacos, onde dizia até que o Zé Pilintra das almas era o pai dele. Como que um cristão, um pastor, um padre, que conhece a palavra de Deus, vai se associar com uma pessoa que apoia determinadas atitudes contrárias ao que a palavra de Deus diz? Está errado. Os irmãos que apoiaram e votaram no Lula, que sejam humildes a reconhecer o seu erro, pedir perdão para Deus e não agir mais dessa forma. Não apoie, não se associe a pessoas que defendem atitudes contrárias a Deus, porque quando você se associa a uma pessoa dessa, você está indo contra Deus. A palavra de Deus, ela diz: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Cuidado, irmão. Cuidado com as atitudes que você tem. Se você está do lado de Deus, você deve defender o que Deus relata. Você não pode apoiar uma pessoa ou estar do lado de uma pessoa que vá contra aquilo que Deus relata. Inclusive até lá em 2 Coríntios capítulo 6, verso 14 e 15, diz o seguinte: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Por quê? Que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o fiel? Dá para entender, amado irmão? Se eu prego a palavra de Deus, se eu digo que eu estou do lado de Deus, como é que eu vou me associar com uma pessoa que é contrária ao que Deus determina, ao que Deus nos ensina? Em 1 Coríntios capítulo 15,
verso 33 diz: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. As más companhias. Uma pessoa que defende atitudes contrárias ao que Deus diz, você como cristão não é para estar do lado dessa pessoa. Você como cristão tem que condenar as atitudes dessa pessoa, assim como relata lá em Efésios capítulo 5, verso 11. Eu vi até vídeo de Lula adorando a esse tal de Zé Pilintra das Almas. Lá em Deuteronômio, né? 18, 10 a 12, né? A palavra de Deus, ela diz que ele condena que quem pratica tais coisas é abominação ao Senhor. E lá fala, no verso 10 a 12, entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo a seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoeiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte a um espírito, né, adivinhador, nem mágico, nem quem consulte mortos. Aí ela diz: pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações o Senhor teu Deus os lança fora. E aquilo que Lula defende é abominação ao nosso Senhor. Como é que você vai estar do lado de alguém que faz tal coisas? Onde Deus condena quem pratica estas coisas. Infelizmente, nós temos um presidente da República que é uma abominação a Deus, porque ele defende essas coisas. Nós temos que orar por ele. Temos que orar por ele para que ele se arrependa das atitudes dele, daquilo que pratica, porque Deus, ele deseja salvar o Lula. Deus deseja salvar o Lula. Agora, nós não podemos misturar uma coisa com a outra. Eu orar para que Lula possa se arrepender dos atos dele é diferente de eu me associar a ele, de eu defender ele. Pastores, tem muitos pastores que dizem: a gente não pode se meter com política. Está faltando, sabe, para os pastores que dizem isso, é sabedoria. A função de um pastor é orientar o rebanho. O pastor não pode obrigar o irmão a votar em uma determinada pessoa, ou fazer negociação com a igreja ou com os irmãos por causa de política e por causa de interesses próprios. Mas um pastor, um líder religioso, tem que orientar os irmãos, na época de política, em não votar é uma pessoa que faz atitudes que são consideradas abominação a Deus. Não pode acontecer isso. Pastores, tenham sabedoria. Em época de política, ou até fora da época de política, você tem que orientar os irmãos a não votarem em pessoas que agem dessa forma. É uma vergonha. E até agora também, por último, né, ele tirou o apoio das escolas cívicos militares, escolas
que procuram trazer conhecimentos éticos, princípios para os nossos jovens. E ele também tirou agora esse apoio. É uma vergonha. Amados irmãos, tenham cuidado com as atitudes de vocês. Se tiver algum pastor aqui que fique zangado comigo por eu ter falado isso, não tem problema, eu não posso zangar a Deus, porque nenhum pastor, nenhum homem não vai me dar salvação. Nenhum de vocês vai me dar salvação. Quem vai me dar salvação é Deus. E eu tenho a certeza daquilo que eu estou falando, porque está na palavra de Deus. Nós não podemos nos associar a pessoas a que defendem tal coisas. Vamos ter sabedoria. Vamos ter sabedoria.